digno. A sua mão, na palma da sua mão, Ele tem o nome de cada um de nós gravado. E se a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus, porque tememos, porque nos afligimos, porque esmorecemos, porque aquele que morreu e viveu, que venceu até a morte, será capaz de frustrar as nossas vidas, porque Ele vive e nós cremos que o nosso amanhã será melhor. Amém? Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Querido, assim como vocês estão, abram comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Eu quero saudar todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, que bom que nós nos encontramos mais uma vez nesse lugar para adorar o Senhor. E o Senhor está falando comigo. Cadê a pastora Kelly? Desde o início da palavra, desde o início do culto, o Senhor confirma a sua majestade, o quanto Ele é preciso. Esse Deus é tremendo, não é, irmãos? No Evangelho de Mateus, no capítulo 21, assim como foi lido também no Evangelho de João, assim no início do culto, hoje o Senhor quer falar conosco sobre os frutos. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 18. O subtítulo na minha Bíblia diz: a figueira seca. Todos encontraram? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 21, versículo 18 até o 21. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente a figueira secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Amém? Só até aqui, podem se assentar. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez. E assim como o Senhor tem feito, Senhor, orquestra do início ao fim, Senhor, desta palavra. Que a Tua presença e a Tua majestade, Senhor, continue imperando este lugar. Que eu seja instrumento, Senhor, e que o Senhor faça da Tua vontade. Que os corações estejam atentos, que o nosso solo esteja aberto para receber a palavra do Senhor. Que nós possamos germinar e florescer através daquilo que o Senhor plantar hoje nos nossos corações. Senhor, afasta todo mau pensamento, afasta todas as preocupações, tira de nós, Senhor, o tempo dessa terra e coloca em nós o desejo de estar na Tua presença e receber a Tua palavra, independente do momento em que nós estivermos passando. Amém? Aleluia. Queridos, enquanto eu orava para Deus me direcionar nessa palavra de domingo, o Senhor me trouxe muito ao meu coração algumas parábolas da figueira. E Jesus amava uma figueira. E na verdade não é só Ele, não é mesmo? A gente sabe que a figueira, ela representa o povo de Israel. E todas as vezes que o Senhor Jesus se referia à figueira, nos seus evangelhos, na Bíblia, Ele está se referindo a Israel. E nessa passagem exatamente, ela fica como se fosse um pouco estranha aos olhos de quem apenas passa por ela. A gente lê e fala: meu Deus, Jesus matando uma árvore, meu Deus, Jesus amaldiçoando uma árvore. O homem da cura, o homem dos milagres, o homem que faz estéril ter filho,
o homem que faz uma criança ressuscitar, o homem que cura um paralítico, o homem que faz o cego ver, o homem que restaura uma ferida, o homem que faz tantas coisas boas, que usa a sua virtude sobrenatural para fazer o bem, aparece aqui e somente aqui, decretando a morte de um ser vivo, uma planta. E aí os botânicos ficam doidos, né? Aqueles que defendem toda a criação do Senhor falam: meu Deus, matou uma figueira. Mas eu quero lembrar vocês que assim como o Senhor Jesus usava parábolas para educar, para ensinar sobre a sua obra, sobre o reino dos céus, essa passagem foi um ato educativo. Eu sou professora, eu amo isso. Sabe quando a gente precisa fazer algo na vida real para alguém aprender? Porque as coisas estão tão difíceis para se ensinar que a gente precisa trabalhar no concreto. Quem já ouviu essa palavra? Trabalhar no concreto a dificuldade. É como se fosse assim: não, vem cá que eu vou fazer uma vez e você vai aprender olhando. Porque não adianta só dar receita, não adianta só falar como faz. Eu preciso fazer, eu preciso te mostrar. Nessa passagem, Jesus estava dizendo: ei, Israel, povo de Deus, olha o que acontece. Veja com os seus olhos o que vai acontecer com essa figueira e aprenda através dessa lição. Sabe o que mais nos mostra nessa passagem? Que parece que Jesus está indignado porque a sua fome não foi saciada. E na verdade isso vai muito além de um desejo carnal, de um desejo natural. Jesus estava com fome? Estava. Jesus foi buscar o fruto naquela figueira? Foi. Mas por que ele foi buscar o fruto naquela figueira? O que mais indignou ao Senhor nessa passagem foi a propaganda enganosa que aquela figueira gerou aos olhos de quem a olhava. Eu não sei se vocês conseguem imaginar comigo que pior do que ser enganado é você parecer ter e nunca ter. Às vezes a gente olha para um lugar ou cria uma expectativa a respeito de alguma coisa, e quando a gente chega lá não é aquilo que nós imaginamos, é diferente. Porque eu imaginei, eu não vi. É a mesma coisa quando você está doida para ir no restaurante. O pastor é Masterchef, então ele entende muito bem de comida, né? Eu só sei comer, eu não sou muito boa para fazer. Quem está comigo aí? Então vamos lá. Você olha nos aplicativos da internet aquela foto, parece que você sente o cheiro, não sente, nenê? Daquela carne saborosa, daquele prato que te encanta. Mas quando você chega lá e põe aquele trem na boca e só tinha beleza, mas não tinha sabor, a gente fica indignado. Ah, irmãos, a gente fica chateado, não fica? A gente fica decepcionado. Quando Jesus passa, ei querido, a Bíblia está me dizendo no versículo 18 que Jesus estava voltando de Jerusalém. Ele estava voltando da cidade. Ele já tinha passado por aquele lugar. E quando ele passou, ele olhou para aquela figueira distante e viu que ela estava como? Cheia de folhas. Quem tem figueira em casa? Levanta a mão. Só o pastor Américo. Então, porque não é muito comum nós termos figueiras aqui no Brasil. Mas a figueira, ela tem um processo diferente, pastor Américo. Eu sei que o senhor tem uma figueira, mas não faz tempo que o senhor tem ela não. O senhor mudou há poucos meses, então eu tive que estudar, porque eu também, assim como gastronomia, eu não entendo nada de botânica. Mas a figueira, pastor Américo, ela trabalha de uma forma diferente. A figueira, meus irmãos,
Primeiro ela dá frutos e depois ela se enche de folhas. Você pode dizer assim: mais uma vez, irmãos, eu vou falar, daí vocês terminam e fazem tá bom? A figueira, primeiro, ela dá frutos e depois ela se enche de folhas. Quando Jesus passa pelo caminho e olha de longe aquela figueira e vê quantas folhas, na volta, eu vou buscar um frutinho. E quando Jesus volta e avalia aquela figueira de perto, chega embaixo da sua parreira, da sua sombra, e vê que aquelas folhas enganaram a sua avaliação, e entende que apesar dele conhecer a natureza daquele fruto, a natureza daquela árvore, ela havia enganado o nosso Senhor. E se você ainda não entendeu, eu vou tentar descrever melhor para você. Não tem nada maior para chatear a vida do nosso Deus do que nós aparentarmos ser alguma coisa e não sermos de verdade. Não tem nada que chateie mais o Senhor do que nós estarmos cheios de folhas, aparentarmos sermos, aparentarmos termos, aparentarmos ter o poder para fazer, ser cheios de folhas. Mas quando Jesus se aproxima de nós, a gente não tem fruto. Sabe, irmão, ter folhas na vida do crente é você gostar e ser o destaque para onde você vai no meio social. Dentro da igreja, algumas árvores se destacam porque cantam muito bem, pregam poderosamente. Quando estão na direção de algum cargo, se dedica de uma maneira sobrenatural, sabe? É aquele que chega primeiro e sai por último, que não perde um dia de culto, que faz aula de todas as coisas, que se dedica e se destaca. Ele chama a atenção porque a sua dedicação, a sua presença é sobrenatural. Ele está cheio de folhas. Ele chama a atenção de quem vai, porque além de tudo fala bem, maneja muito bem a palavra, sabe? Folhas trazem para nós e atraem a atenção de multidão. Folhas fazem de nós grandes homens e grandes mulheres aos olhos do homem. Quem não gosta de andar ou de conversar com alguém que chama a atenção? Quantos de nós? Eu também, eu amo alguns pregadores que eu nunca vi, apenas acompanho pela internet. Quantos de nós amam cantores, pessoas que fazem a obra aos nossos olhos cibernéticos, internéticos, conectados? Parecem ser grandes homens e mulheres de Deus, grandes árvores, cheias de folhas, resplandecendo, estarem cheias de frutos. Mas dentro de casa, na intimidade, no dia a dia, sabe? São pessoas que não praticam o amor, são displicentes com a sua família, falam de uma maneira insolene, propagam a fofoca, têm a ira em sua língua e na sua mão, são omissos com os seus filhos, faltosos, nunca estiveram na escola dos seus filhos, nunca levaram eles até a porta da sua escola, não conhecem os seus amigos, os amigos dos seus filhos, aliás. São transparentes dentro de casa, entram e saem como se não fossem ninguém. Sabe, não conseguem estender a mão para o necessitado. Observam pessoas passando fome,
ao seu lado um irmão chorando, aflito, e não estende a mão para dar um colo, um abrigo, cheios de folhas, mas os frutos que saciam a fome de quem tem sede e fome da presença de Deus, eles não conseguem germinar. Você consegue entender a ira do Senhor Jesus diante daquela figueira? Você consegue entender que existem muitos homens e mulheres que estão conosco e entre nós, que ainda vivem em sua prática do dia a dia? Porque aqui nós não vivemos o dia a dia. Aqui é um dia sobrenatural, é ou não é? Você anda assim todo dia? Tem uma meia dúzia de aluno meu aí. Eu estava indo levar o Ismael na escolinha, o filho da minha amiga Daline, ele estuda na minha escola onde eu trabalho. Atrás de mim veio 2 aluninhas, pastora. A Valentina olhou para mim, que era uma das alunas, e falou assim: diretora, porque esse cabelo é só hoje. Amanhã ele está aqui, ó, amarradinho. Essa roupinha é só hoje, de salto. Amanhã é tênis, calça e camiseta. Hoje é extraordinário. Hoje não é um dia comum. Hoje a voz fica mais doce. Amanhã é: bom dia, vamos entrando, vamos olhar horário, vou fechar o portão. O dia a dia é onde se revelam os nossos frutos. O dia a dia é onde nós podemos mostrar o que Cristo tem gerado em nós. O dia a dia revela para quem estiver ao nosso redor se o velho homem ainda habita ou se eu só estou coberta de folhas. E a gente ama uma folhinha, ama ou não ama? Ah, a gente gosta. Desde o Éden, nós usamos as folhas para cobrir a nossa vergonha, o nosso pecado, as nossas transgressões. Desde o Éden, as folhas da figueira, as folhas da nossa vida são usadas para disfarçar ou tentar enganar aqueles que estão ao nosso redor. Desde o Éden, a gente ama uma folhinha. E não tem nada de mal nós amarmos as folhas, porque as folhas apenas mostram, queridos, o que nós estamos carregando. Ela faz parte do processo do crescimento da árvore, que somos nós. Só que a folha não é o fim da árvore. Quando a gente começa a gerar folhas na nossa vida, quando a gente começa a ser reconhecido ministerialmente, quando a gente começa a mudar a nossa vestimenta, quando a gente começa a receber parabéns porque você canta e toca bem, parabéns porque a palavra foi tremenda hoje, parabéns porque eu tenho visto que você tem mudado o seu modo de vida. As folhas estão chamando a atenção. O que nós não podemos esquecer é que isso pode bastar para quem está ao nosso redor, mas para Jesus as folhas não são suficientes. Para Jesus as folhas são superficiais. Para Jesus as folhas fazem parte de um processo, mas não é o principal. A Bíblia me diz que nós podemos enganar até homens, mas a Deus não se engana. Sabe, quando Jesus se aproxima da figueira, Ele quer figos. Quando Jesus se aproxima de nós, irmã Hilda, Ele quer o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito não é pregado aqui, nem aí. O fruto do Espírito,
ele é pregado, ele é dado ao longo da nossa vida, no nosso desenvolvimento humano com os outros irmãos, no nosso meio social, dentro da nossa casa. Gálatas 5 vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há mal. O fruto do Espírito é isso que o Senhor busca quando se aproxima de nós. E escute com atenção. Jesus não quer passar pela nossa vida. Jesus quer estar próximo de nós. Jesus quer se assentar conosco em uma mesa. Jesus quer se alimentar do que nós podemos dar a Ele. E preste atenção: se nós não podemos ter uma propaganda enganosa, não podemos ter só folhas, como essa passagem nos mostra, ela também nos mostra que só Ele, e eu quero repetir, tá? Só Ele tem o direito de procurar em nós e cobrar de nós os frutos. Sabe por quê? Porque Jesus se alimenta dos nossos frutos. A Bíblia diz que a comida dele é fazer a vontade do nosso Pai. A Bíblia também diz que nós, homens, não viveremos só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha esse teu irmão aí, ele tem boca, ele fala. Então o Senhor pode usar ele para ser boca de Deus na sua vida. Sabe por que ele tem o direito de procurar em nós o fruto do Espírito? Porque ele, além de se alimentar, ele nos dá todas as estruturas necessárias para que a gente produza o fruto. Olha para a minha vida, olha para a tua vida. Olha da onde nós estávamos e para onde nós vamos e aonde nós estamos. Sabe, o Senhor Jesus nos deu toda a estrutura para produzir fruto. E Ele cobra a figueira porque Ele sabe que Ele é responsável por essa produção. A gente às vezes olha a nossa vida e diz: eu não posso ser amável, não tem como eu ser bondosa, eu não posso ser bondoso porque a minha família me criou assim, eu fui abandonado, eu fui violentado, eu fui maltratado. O meu pai, a minha mãe, a minha descendência era dessa forma. E Jesus me entende, Jesus sabe quem eu sou. Ei, querido, se nós sabemos aonde nós fomos enxertados, porque a Bíblia diz que nós somos enxertados na videira. Romanos, Paulo vai dizer isso. E quem é a videira? Jesus é a videira. João 15 diz: eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Se Jesus pode nos cobrar o fruto que nós devemos dar, é porque Ele é a raiz, Ele é a árvore, Ele é aquele que nos nutre, que nos dá a seiva. Ei! Enquanto nós estivermos olhando e nos justificando para a nossa família, olhando para o nosso passado, dizendo que nós nascemos e crescemos em famílias que não nos dão a possibilidade de sermos bondosos, piedosos, amorosos, benevolentes, pacificadores, nós não conseguiremos, porque nós não estamos abandonando o velho homem, sendo cortados da origem não, da descendência, porque a nossa origem foi eleita antes da fundação do mundo. Efésios diz que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Nós somos criados, escolhidos, separados, preparados para sermos dele. Por isso, se nós entendermos que o velho homem precisa morrer, e assim como a
aquele agricultor, aquele que cultiva uma árvore, ele quebrou o nosso galho, tirou a gente daquela raiz do mal, da descendência adâmica e nos enxertou na figueira verdadeira, naquele que pode todas as coisas, naquele que faz gerar um novo homem, naquele que cura, naquele que sara, naquele que restaura, naquele que edifica, naquele que é capaz de todas as coisas, naquele que pode curar qualquer doença genética, naquele que pode quebrar qualquer maldição hereditária. Nós saberemos que olhando para o homem não é possível, mas olhando para a figueira verdadeira, o leão de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu e que pode todas as coisas, nele nós podemos gerar o fruto. Ele é capaz, Ele é capaz. É nele que nós estamos enxertados. É por Ele que nós somos capazes de produzir o fruto do Espírito. Sabe, eu quero que você entenda que aquela figueira, a da passagem do Evangelho de Mateus, ela já estava afadada à morte. Sabe por quê, queridos? Aquele que não produz frutos não viverá eternamente. Aquele que não produz frutos não herdará o reino dos céus. E é por isso que nos últimos dias, no fim dos tempos, no dia do grande juízo, aqueles estarão na presença do Senhor e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei. E aí o Senhor vai dizer o quê? Afasta-te, afasta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Você não é figueira, você não gerou frutos, porque dons o Senhor dá sem remorso, sem arrependimento. Mas o fruto só pode ser gerado se eu aceitar que o Senhor faça da minha vida o que Ele quer. Assim como essa figueira, todos nós temos oportunidades todos os dias de gerar frutos, sabe? Vamos aqui comigo, gente. Vem comigo. A gente, Sandra do céu, a gente vê um negócio que a gente não aceita, que sobe aquela seiva do velho homem, sabe? Que quer explodir um fruto da carne em nós, da ira, da raiva, da justiça própria. Você olha para aquilo lá e fala: não está certo, eu não acredito que foi feito isso. Como é que pode? Eu vou ter que falar, ele tem que me ouvir, porque não é justo. Fruto da carne. O Senhor só desenvolve frutos em nós depois que Ele prova a nossa vida. Como assim, pastora Marcela? Jeremias capítulo 17 nos traz uma passagem que eu amo, aonde diz assim, capítulo 17, versículo 9: enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Olha que mídia abençoada, glória a Deus, está ali, ó. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. O que o coração é, irmãos? Enganoso. Isso tem cura? Não tem. O coração é feito de carne ou de espírito? Carne adâmica. Pode deixar lá, irmão, que nós vamos ler mais. Aí ele fala assim, ó: aliás, quem o conhecerá? Quem que conhece o seu coração? Você conhece o seu coração? Você não conhece, eu não conheço, porque o tempo inteiro ele prega em nós peça, o tempo inteiro ele tenta nos enganar, mas o que o Senhor faz? Para que nós não nos enganemos, para que nós não nos enganemos com o nosso coração, Ele expõe
esquadrinha o nosso coração. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos e faço isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto. O fruto, ali está obras, o fruto das suas ações. O Senhor jamais vai cobrar de nós o fruto do Espírito sem antes nos provar. É por isso que eu tenho um segredinho comigo, para que o meu coração não me engane. Eu faço uma pergunta sempre: o que Jesus faria no meu lugar? Porque assim como Jesus, a gente tem fome, a gente tem sede, a gente se ira, sabe? E Jesus não só entende, como nos mostra na palavra, que Ele superou todas as debilidades do coração do homem. Porque Ele é homem, Ele foi homem, aliás. Ele se fez homem para passar pelo que você e eu passamos. E é por isso que Ele prova o nosso coração. E cada prova que Ele nos faz, nós somos responsáveis em escolher quem nós vamos ouvir. O Espírito que habita em nós, que quer gerar frutos, ou a carne que insiste em viver. Quem nós escolheremos? Quem nós nos guiaremos? Em quem nós daremos ouvidos? Para quem, aliás, nós daremos ouvidos? Hoje o Senhor nos chama para darmos essa atenção a Ele, sabe? Para que nós não gastemos o tempo da nossa vida aqui na terra buscando coisas que se perdem ao vento. Para que nós não gastemos a nossa vida aqui na terra buscando o reconhecimento do homem, buscando a justiça desta terra, buscando as coisas deste mundo, sabe? Nós julgamos com julgamentos mundanos, nós queremos promover justiça própria, nós queremos ter aceitação de todas as pessoas. Parece que a gente se esquece que o Evangelho, ele faz um caminho diferente da conduta humana. Que o Evangelho, quando alguém bate na nossa cara, a gente dá o outro rosto. Quando nós passamos por provações, a gente tem que dar glória a Deus, porque não é o inimigo que está nos tentando, não é o Senhor que está nos tentando, Ele está nos provando para que nós possamos tirar de nós mesmos aquilo que a gente acha que não tem, mas o Senhor já sabe que nós temos. O Evangelho nos mostra que caminhar com Cristo é um caminho cercado de solidão. A gente tem convivência com os irmãos? Tem, mas quando o Senhor fala conosco é um falar secreto. Ou vocês conseguem ouvir o que o Senhor fala com o irmão que está do teu lado? Intimidade. E todas as vezes que Jesus era muito cercado por pessoas, Ele se isolava para poder continuar ouvindo a voz do Pai. O caminho da promoção do fruto do Espírito, irmãos, é um caminho contrário ao caminho do homem. Sabe, se você tem perdido o seu tempo buscando as folhas, eu quero te dizer que não está tão errado buscar as folhas. Nós precisamos delas sim, mas o maior e principal objeto que o Senhor busca em nós nessa terra são os frutos. E é por isso que eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. É por isso que eu preciso te dizer que, mais uma vez, lembrar a mim e a vocês que quem vive de folha já está morto. Quem não produz fruto não herdará o reino dos céus. Sabe quem é que vive de folhas? É quem está
machucado ou ferido por coisas que os homens fizeram contra ele ou contra quem a gente ama e não consegue sair dessa cadeira de amargura, de tristeza, de raiva, de injustiça. Sabe quem vive de folhas? É quem está buscando o reconhecimento dos pastores, dos líderes ou do patrão e está lá chateado, entristecido porque não consegue alcançar esse reconhecimento humano. Sabe quem é que vive de folhas? É quem senta aqui no domingo, levanta a mão, glorifica a Deus, chora, canta, mas dentro de casa nunca pegou o filho no colo, ou ajudou, ou orientou, ou aconselhou a sua esposa, ou aquele que habita com ele. Sabe quem é que vive de folhas? É aquele que não consegue promover a paz, aquele que não consegue ter a paz dentro dele. E hoje, assim como na passagem da figueira, o Senhor não te chama para vir até aqui na frente, Ele está aí ao seu lado. Ele está sondando as folhas que estão na sua árvore, pastora Lília. Ele está olhando para você e perguntando se Ele pode comer os frutos que você tem gerado. Ele está ao seu redor andando e olhando para cima e dizendo: aonde estão os frutos? Quando foi que você parou de produzir aquilo que eu tanto enxertei em você? Aonde estão os frutos daqueles que se dizem corpo de Cristo? Viver com o Senhor é ministrar a fé em obras e não em palavras. Viver com o Senhor é chegar aonde o homem não consegue chegar. Eu fico olhando a obra que alguns irmãos fazem no presídio, no hospital e diante do Senhor, irmão. Eu não tenho vergonha de dizer isso aqui, eu me envergonho, porque eu tenho coragem de dizer para Ele que eu não tenho tempo, porque eu tenho gastado meu tempo com outras coisas. Aonde está o tempo que nós nos dedicamos ao Senhor? Não é só conhecer a palavra, ela é a água que vai lavar a minha sujeira. Não é só cantar ao Senhor para tocar os teus corações. É falar dele para quem tem fome. É levar comida física para quem tem fome. É dar o seu ombro, dar o seu abraço, o seu acolhimento para aqueles que estão enlutados, sabe? Existem coisas que têm mais valor do que o dinheiro, do que cédulas ou moedas. As virtudes que o Senhor derramou sobre a sua vida, o conhecimento daquilo que é verdadeiro, puro e sagrado, são mais valiosos do que o nosso dinheiro. Por isso, aquele que carrega o fruto, aquele que produz o fruto, aquele que sabe que carrega boa e perfeita semente, mesmo que não esteja gerando naquele tempo, celebra quem está gerando, aquele que carrega a preciosa semente que pode gerar o fruto. Ele também intercede por aqueles que ainda não aceitaram e não conhecem o poder do Senhor. Ei! O fruto não é gerado o tempo inteiro, irmão. O fruto do Espírito. O que ele não pode acontecer na nossa vida, o que não pode ser feito na nossa vida é nós pararmos de gerar o fruto. Mas vai ter momentos em que a gente vai gerar ele na dor. Vai ter momentos, pastor, que ele vai ser preciso ser gerado sozinho. Vai ter momentos que o Senhor vai requerer de nós que nós geremos um fruto quando a gente não quer dar nada, quando a gente está cansado, vivendo só de aparência. E não se engane, todo mundo já viveu, viverá ou vive assim. Só que quando o Senhor chega embaixo da nossa folha, quem tem coragem de negar um fruto? Quem tem coragem de negar
algo que o Senhor nos pede. E Ele diz: hoje eu te peço, talvez você não entenda porque eu estou te pedindo isso, mas gere por obediência, gere pela promessa, gere pela presença, gere porque você crê, gere porque você tem fé, gere porque aquele que anda com o Senhor não vive pelos olhos, vive pela fé. Porque quando o Senhor chega até a nossa presença, Ele não pode sair de mãos vazias. Por isso, se você está vivendo um tempo de esterilidade, por isso, se você está vivendo um tempo de só indo pelo vai, como diz os jovens, eu estou só pelo vai, eu estou só indo, entenda que o Senhor hoje te pede um fruto. Hoje Ele diz: me dê de comer. Gere nesse tempo de escassez, gere nesse tempo de dúvida, gere nesse tempo de negação, de baixa aceitação, de não reconhecimento dos homens. Gere para mim o fruto do Espírito, porque eu te chamei para ser fértil, eu te chamei para gerar, eu te chamei para alimentar multidões, eu te chamei para ser próspero. E prosperidade, meu irmão, não depende do homem, não depende da estação que nós estamos vivendo. O Senhor hoje nos chama, o Senhor nos escolheu para que nós possamos gerar, independente da estação que nós estamos vivendo. Existe uma outra passagem aonde existiu uma vinha no meio de um parreiral. E talvez você seja essa vinha. Eu quero já terminar. Que há muito tempo não produz nada. Sabe, aquela vinha habitava aquela figueira habitava no meio de uma, como chama, vinícola. No meio de uma vinícola. E essa vinícola produzia com certeza muitas vinhas. É o famoso amigo do Evangelho. A gente ama ouvir louvor de crente. A gente ama ouvir pregação de crente. A gente ama estar na casa dos irmãos, mas a gente não produz fruto. Talvez um dia já tenha produzido, mas você parou. Essa passagem do Evangelho de Mateus, o Senhor decreta sobre aquela figueira a morte. Mas hoje aqui o Senhor não decreta a morte sobre quem não está produzindo fruto. Hoje aqui o Senhor decreta a vida. Hoje aqui, assim como naquela passagem aonde aquela figueira no meio daquele vinhedo não produzia, e o dono daquele lugar diz: corta. O agricultor diz: não corto, me dê mais um tempo, porque eu vou cavar em volta dela, eu vou enxertá-la de adubo, eu vou semear, eu vou fazer o que eu puder para que ela gere frutos. Levante a sua mão, porque hoje o Senhor, o agricultor, aquele que cuida de toda a vinha, está em volta da nossa figueira, e Ele está cavando, e Ele está adubando, e Ele está derramando, e Ele fará tudo o que Ele puder para que nós geremos o fruto, para que nós possamos produzir semente, alimento para os sedentos. Senhor, toca no coração, Senhor, essa palavra, Senhor, sobre a vida de cada um de nós. Venha produzir, Senhor, mudança. Venha produzir, Senhor, atitudes. Senhor, não é mais tempo de viver de folhas. Senhor, não é mais tempo de aparentarmos sermos o que nós não somos. Nós te agradecemos, Senhor, pela misericórdia que nos cobriu até então. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu esse tempo. Mas a partir de hoje, Senhor, cava ao meu redor, que eu possa gerar fruto, que eu possa ser amável na minha casa, que eu possa ser próspero
não em dinheiro, mas em esperança para aqueles que necessitam. Que eu possa, Senhor, abençoar a minha família, que eu possa estar, Senhor, sendo bênção para aqueles que não têm bênçãos ainda, que eu possa estender a minha mão ao necessitado, que eu possa tomar o meu lugar dentro da minha casa como homem, como mulher de Deus, que os meus filhos olhem para mim e entendam qual é o meu papel, quem eu sou, que eles vejam em mim a identidade de Cristo, que eles vejam na minha vida o amor e a virtude que eles encontram na sua palavra. Molda o meu caráter, Senhor. Faz de mim, Senhor, uma árvore frutífera, em nome do Senhor Jesus. Que a nossa adoração possa ser um momento da sua intercessão, querido. Qual é o fruto que o Senhor requer de você hoje? Ore através deste momento que o Senhor... Sabe, não tem como nós gerarmos frutos sem nós não estivermos na árvore. E cada um de nós somos um enxerto. Ninguém consegue gerar frutos sozinhos. Por isso nós vamos adorar mais uma vez e declarar que nós precisamos. Olha para o seu irmão e diga: eu preciso do seu fruto. Eu necessito me alimentar do seu fruto. Gere fruto em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre a sua vida que você vai
cooperação, eu preciso da sua fé. Eu preciso desse fruto precioso que você vai gerar. E quando gerar, eu quero me alimentar e me alegrar nele. Amém? Amém. Aplauda mais uma vez. Aleluia. Eu quero que você sente um pouquinho.